Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Galera, hoje nós vamos continuar a nossa aula de dissertação. Lembra que eu falei para vocês que dissertação é importantíssimo, né? Então é bom a gente começar a pensar bastante sobre ela agora, refletir bastante sobre ela agora, para não sofrer depois, não é mesmo? Então, na última aula nós vimos o quê? Os tipos de conclusão, não foi isso? E hoje nós vamos ver algumas outras coisinhas que são muito importantes também acerca da dissertação, certo? Tudo bem? Belezinha? Então espera um pouquinho aí que vamos começar. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a dissertação não é só apenas eu dar opinião sobre alguma coisa, né? Lembrando, eu falei para vocês, na dissertação nós temos que colocar o nosso posicionamento em terceira pessoa, né? Lembra? Nunca é trazer aquela ideia do eu acho, né? Os verbos em primeira pessoa. Eu sempre vou ter que apresentar a minha tese e meus argumentos em terceira pessoa, tudo bem? Isso é importantíssimo a gente lembrar, tá? Porque caso você faça isso, caso você coloque, né, em primeira pessoa, é um erro grave, tudo bem? Então, sempre coloquem aí na cabecinha de vocês. Se eu pensar em dissertação argumentativa, certo? Eu sempre vou pensar que o meu verbo deve estar em terceira pessoa. Tudo bem? Belezinha? Então, bora. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver agora é que existem duas coisas importantes aí. Eu tenho o assunto e eu tenho o tema, certo? Assunto e tema são coisas diferentes, tá, galera? Coloca aí, fixa bem na cabecinha de vocês. São coisas diferentes. Assunto é uma coisa e tema é outra coisa. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque quando as pessoas fazem uma redação, principalmente pensando aí em Enem, ou os grandes vestibulares, ou qualquer tipo de vestibular, concurso, enfim, você tem que trabalhar acerca de um tema, certo? Eles te dão um tema em específico e você tem que desenvolver esse tema. O que acontece? Muita gente fica só no assunto, certo? E aí o tema fica longe, tá? O que acontece? Se você não abordar esse tema, você perde aí uma pontuação bem grande, tá? Então, quando a gente está falando de desenvolvimento do tema, você tem que abordar aquele tema. E muita gente fica no assunto, somente no assunto. Então, é importante a gente saber qual a diferença do assunto e do tema, certo? São coisas diferentes, eles não são sinônimos. Tudo bem? Belezinha? Então, bora. Primeiro que a gente vai ver, então, é o assunto, tá? O que a gente pode falar sobre o assunto? O assunto, ele é mais genérico, tudo bem? Por que eu digo isso? Porque quando eu falo sobre um assunto, ele não está direcionado, tudo bem? Pode ser um fato específico? Pode, por exemplo. Então, vamos supor que eu fale para vocês. Copa do Mundo 2022, certo? Isso é um assunto ou é um tema? Vamos pensar um pouquinho? Gente, isso é um assunto, tá? Por exemplo, estou falando sobre a Copa do Mundo. Tudo bem? Beleza? É um fato específico, ou seja, é comprovado, existe uma Copa do Mundo em 2022, né? Na verdade, existirá uma Copa do Mundo em 2022, mas é mais genérico, tá vendo? Eu tenho algum direcionamento para vocês? Eu apontei algum tipo de direcionamento? Não. Agora, se eu disser o seguinte, efeitos econômicos da Copa do Mundo de 2022, certo? Aí eu tenho um tema, tudo bem? Eu estou direcionando sobre o que você tem que falar. Você não tem que falar só sobre a Copa do Mundo, né? Sobre essa parte mais genérica. Você tem que falar sobre os efeitos econômicos dessa Copa do Mundo, tudo bem? Então, perceberam a diferença? O meu assunto, ele não é direcionado, né? Por exemplo, se eu falar para vocês aí outro tema. Educação, tudo bem? Isso é um assunto, tudo bem? Porque educação é um fato específico, né? A gente sabe sobre isso, mas eu direcionei vocês? Eu falei sobre o que vocês vão falar em específico? Não, eu falei educação. Então, educação é um assunto, tudo bem? Mas e se eu falar para vocês? Vocês vão lembrar disso aí. E se eu falar para vocês como a educação pode ser um veículo de mudança social, certo?
Isso aí é um tema, tudo bem? Eu direcionei vocês sobre esse tema, certo? Eu quero saber sobre educação? Quero, mas eu quero saber algo a mais, ou seja, como ela consegue mudar a sociedade. Tudo bem? Beleza? Então, se a gente for falar aí de um tema, a gente vai pensar dessas seguintes maneiras. O tema ele é super específico, né? Eu estou especificando sobre o que eu quero que vocês falem, certo? Ou seja, eu estou direcionando o pensamento de vocês, né? O posicionamento e as ideias de vocês. E o que acontece? O tema, ele gera uma discussão, tudo bem? E essa discussão, dentro de um texto, se baseará lá nos seus argumentos, né? Na sua introdução e na sua conclusão. Tudo bem? Naquela estruturinha básica, né, do texto dissertativo. Tudo bem? Belezinha? Então, a gente precisa entender o que é tema e o que é assunto, tá? Então, pensar dessa forma. O assunto, ele não é direcionado, tudo bem? Ele é mais geralzão. E o tema, ele é direcionado, ou seja, eu vou direcionar vocês sobre o que eu quero que vocês falem. Tudo bem? Belezinha? Então, bom. Então, vamos lá. Vocês lembram aí que a gente já viu, né, sobre dissertação argumentativa e dissertação expositiva, certo? E vocês lembram também, né, eu acredito nisso, que vocês lembrem a diferença entre uma e entre outra, certo? A dissertação expositiva, eu vou expor os fatos, certo? Eu não vou dar opiniões acerca daquele fato, eu somente vou expor os fatos. Por exemplo, se a gente pensar aí numa notícia de jornal, certo? Seria expor os fatos, expor aquilo que de fato aconteceu. Tudo bem? Mas e aí a dissertação argumentativa, certo? Primeira coisa, ela requer opinião, certo? Ela sempre vai pedir uma opinião acerca daquela temática, do tema, né? Outra coisa, ela requer uma tese, né? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre a tese? O que é a tese dentro da minha dissertação argumentativa? É a minha ideia, né? É o que eu vou discutir, entendeu? Então, a ideia que eu vou trazer, que eu vou fundamentar, que eu vou desenvolver. Tudo bem? E geralmente a dissertação argumentativa, ela explora temas polêmicos, certo? Ou os temas que estão em voga na sociedade, ou os temas tabus, né? Aqueles temas que as pessoas não se sentem muito confortáveis de discutir, certo? Por quê? Para dar aquele, sabe, aquela cutucadinha em vocês, né? E para eu perceber até onde vai o feeling de vocês, ou seja, até onde vai a percepção de mundo que vocês têm acerca aí dessas temáticas. Tudo bem? E aí, a dissertação argumentativa, ela tem um objetivo, não tem? E qual que é esse objetivo? É convencer, é persuadir, certo? E como eu vou fazer isso? Por meio dos meus argumentos, certo? E aí vocês já viram como a gente faz essa argumentação, né? Eu tenho os vários tipos de argumentação, né? E aí eu vou trazer isso para dentro do meu texto com a ideia, né? Com o objetivo de convencer e persuadir a pessoa que está lendo, certo? Persuadir do quê? Da validade da minha tese, certo? Eu tenho que provar que aquelas ideias que eu trouxe no meu texto são pertinentes, certo? Então, para isso, eu preciso trazer bons argumentos, certo? Lembrando naquela ideia, se eu quero convencer, por exemplo, a mãe que eu quero ir na casa da minha amiga, né? Vocês são excelentes nisso, não são? Vão trazer 1 milhão de argumentos para convencer a mãe de deixar você ir lá na casa da amiga ou do amigo, não é? Então, na dissertação, vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que me convencer, ou convencer a pessoa, o leitor, né? Ou a banca, enfim, de que você está certo, de que você tem propriedade acerca do tema. Ou seja, que você conhece aquilo, que você consegue dissertar, que você tem uma visão de mundo muito mais ampla do que ficar naquela caixinha, certo? É mostrar que você sabe o que você está fazendo. Tudo bem? Belezinha? Então, bora! E aí, quando eu estou escrevendo um texto, eu tenho que saber algumas coisas, tá? E principalmente para quem eu estou escrevendo o texto, certo? Então, quem é o meu interlocutor? Tudo bem? Falta uma interrogaçãozinha. Ai, ai, ai. Certo? Então, quem é o meu interlocutor? Para quem eu estou escrevendo? Nesse caso, vocês estão escrevendo para mim, certo? Então, estou escrevendo para a prof. Tudo bem? Então, beleza. Já tem aí o meu interlocutor. Meu interlocutor é a prof. Beleza.
Então, quais argumentos eu devo usar para convencer a minha professora de que a minha redação está legal, né? De que eu tenho bons argumentos, né? De que eu sei fazer aquilo. Pô, existem inúmeras coisas para a gente utilizar. Inúmeras coisas para vocês trazerem para dentro do texto, a gente já conversou sobre isso, né? Trazer aspectos filosóficos, pô, isso é muito inteligente, né? Trazer um jogo. Lembra lá da redação pop, gente? É o momento de vocês fazerem a redação pop. Existem 1000 coisas acontecendo aí no mundo. Tem muita coisa para vocês conseguirem vincular dentro dessas redações, tá? É só você... Pô, vocês consomem tantas coisas aí durante o dia de vocês. Assiste com um pouquinho mais de vontade. Presta atenção no que vocês estão assistindo. Tenho certeza que vocês prestarem atenção naquilo que vocês estão assistindo. E eu sei que tem gente, ó, que tá bem pra frente, já prestou atenção, ó, já até mandou uma mensagem para mim, certo? Tá prestando atenção nas coisas, tudo bem? E depois, se eu consigo prestar atenção, se eu consigo interpretar, galera, tem uma coisa que é importantíssima, tá? Vou dar um nome difícil para vocês, mas é uma coisa importante, tá? Chama-se chave hermenêutica. O que é chave hermenêutica? Pelo amor de Deus, o que essa louca tá falando para mim agora, certo? A chave hermenêutica é a possibilidade de interpretação que eu tenho acerca do meu texto, ou que eu tenho acerca de um filme, tá? O que eu tenho acerca de uma série, de uma música, tudo bem? São as possibilidades interpretativas, né, que aquele veículo me dá, tudo bem? Então, é o momento de vocês começarem a assistir as coisas não só para ficar deitado no sofá, ou não só para ficar deitadinho na cama mexendo no celular vendo bobeira, né? Mas, pô, vou assistir alguma coisa? Vou prestar atenção, né? Tô escutando uma música, será que eu consigo trazer essa música para dentro do meu texto, né? Será que ela faz sentido nesse momento? Será que ela cabe dentro do meu tema? Lembre-se sempre, gente, é importantíssimo eu ficar dentro do meu tema, tá? Se eu saio de dentro do meu tema, eu perco muito, tá? Da minha redação, tudo bem? Outra coisa, qual a linguagem que eu tenho que usar? Pensando em uma dissertação argumentativa, eu tenho que pensar o seguinte: a linguagem que eu tenho que utilizar é a norma padrão da língua portuguesa, certo? Então, vocês têm que desvincular um pouquinho dessa vida de internet que vocês têm, tá? Internet é maravilhosa, eu sei disso. Abriu portas para muitas coisas, né? É a chave para a nossa geração, com certeza. Mas, nesse momento que vocês ficam conversando entre vocês, vocês perdem um pouquinho o preciosismo da língua, certo? Então, quando a gente está escrevendo um texto, eu tenho que trazer umas palavras legais. Eu tenho que trazer umas palavras legais para dentro do meu texto, certo? Então, isso é importantíssimo, gente, que vocês saibam usar a língua de vocês. Pô, nossa língua materna, né? A gente tem que saber usar. Então, de vez em quando, procura umas palavrinhas. Não, essa palavra é legal, né? O que significa, né? Porque às vezes a gente escuta, a gente até pensa, nossa, o que é? E não procura saber o que é, né? E a linguagem do texto é muito importante, tá? Então, em que linguagem eu vou escrever? Na linguagem, né? Na norma padrão da língua portuguesa. Tudo bem? Belezinha? Presta atenção, galera. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A minha dissertação precisa ter título? Bom, se a minha proposta pede um título, eu preciso necessariamente colocar esse título, tá? Se eu não peço esse título, eu não preciso colocar esse título. Mas, galera, pensa assim, na dúvida, coloca título, tá? Uma boa dissertação, ela tem um ótimo título, tá? E o título, gente, faz toda a diferença para o texto. Por quê? O título é uma síntese do que você vai falar, né? É uma síntese do que você vai dissertar dentro do seu texto. E às vezes o título, se ele é bem feito, ele instiga o seu leitor, certo? Ele instiga o interlocutor a querer ler o texto, certo? Então, ele tem mais vontade de ler, certo? De ler o seu texto. Então, é interessantíssimo vocês começarem a pensar aí sobre o título. Ai, prof, mas eu tenho dificuldade de escrever. Tudo bem, de fazer o título, né? Tudo bem, eu sei que não é tão fácil assim. Mas, pô, escreve o texto primeiro, né? Olha lá seu texto, o que é mais importante no seu texto?
Depois que você escreveu, aí você vai e coloca o título, certo? Tudo bem? Belezinha? É importantíssimo, né? Parece uma coisa ali banal, mas não, né? Sempre que a gente vai, por exemplo, a gente tá bem na internet, né? Passeando aí no Facebook. E aí a gente vê uma notícia de jornal, certo? A primeira coisa que a gente vê é o título, não é? Se o título é interessante, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, entendeu? Por quê? Porque isso vai me gerar uma certa curiosidade acerca daquilo, né? Então, pô, se eu coloco um título legal, né? O meu interlocutor vai ficar, ele foi inteligente nesse título, né? Então eu vou ler o texto dele, certo? É claro que você está falando do vestibular ou de um Enem, ele vai ter que ler o texto com certeza, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que instiga, dá curiosidade, dá vontade de ler o seu texto. Tudo bem? Belezinha? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Eu espero que tenha ficado clara a importância dessas coisinhas que a gente viu. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Podem me dar mensagem, podem me perguntar sobre temas, se quiser falar sobre algum assunto aí, alguma coisa interessante que vocês me viram, me mandem, tá? É sempre bom a gente discutir. Eu acho que uma aula de redação, ela perpassa escrever textos, né? Mas uma das coisas mais importantes é discutir para depois escrever, tudo bem? Então, discutam entre vocês, conversem um pouquinho aí entre vocês. Pô, achei uma coisa legal, fala pro colega, né? Ou manda para mim, tudo bem? Olha, professor, eu vi isso aqui, isso é legal? Eu posso explorar na minha dissertação, né? É interessante, gente. Eu acho que é o momento aí da gente estar em constante reflexão, né? É para isso que a gente está nesse momento agora. Tudo bem? Belezinha? Então, bora! Então, galera, essa é a aulinha de vocês, marota, rapidinho, só para vocês entenderem outros conceitos relacionados à dissertação, certo? Lembrando que são conceitos tão importantes quanto a ideia de estrutura lá, como que eu faço uma introdução, como que eu faço o desenvolvimento e como que eu faço a conclusão, certo? São coisas aí muito importantes da gente pensar um pouquinho sobre, certo? Tudo bem? Belezinha? Então terminamos aqui a nossa aula de hoje. Beijinhos no coração e até o próximo vídeo.